Vamos falar de eleições agora, porque é o seguinte, a FACISC, a Federação das Associações, mais de 140 associações, 35 mil empresas associadas, o presidente Johnny Zulauf participou de uma reunião com o deputado federal Daniel Freitas, pedindo a postergação das eleições, o cancelamento das eleições neste ano para a realização em uma data futura. A FACISC, a federação que representa todos os setores industriais, comerciais, agronegócio, tudo o que envolve a economia de Santa Catarina, a FACISC está pedindo, além do cancelamento das eleições para este ano, também está pedindo a utilização do fundo eleitoral partidário no enfrentamento ao coronavírus. Vamos ver o que levou a FACISC a tomar essa decisão na fala do presidente Johnny Zulauf. Naturalmente, cumprimentando a todos, a FACISC tem uma posição muito clara no sentido de priorização das atividades e dos recursos disponíveis nesse momento de crise e de emergência que estamos vivendo. Eleições municipais, fundo eleitoral, tudo deve ser concentrado para a segurança e a saúde das pessoas. Por isso, precisamos transferir as eleições desse ano para o futuro e conseguimos superar a nossa crise tão emergencial e tão forte como está agora. Johnny Zulauf, presidente da FACISC. A FACISC é a federação, representa todas as associações empresariais, comerciais, tudo que envolve a economia de Santa Catarina. Querem a transferência das eleições municipais e também o uso do fundo partidário no coronavírus, enfrentamento. Agora o seguinte, Prisco, a reunião foi com o presidente do Fórum Parlamentar, o Daniel Freitas, deputado federal catarinense do sul do estado. Fiz o contato com ele aqui, porque agora é o seguinte, segundo a FACISC, o deputado foi favorável, se mostrou favorável a esse pedido. Mas o que vai fazer a partir de agora? Não tive resposta ainda do deputado Daniel Freitas. Vai levar para frente? Vai colocar como projeto na Câmara Federal? Vai sugerir, de fato, que as eleições sejam transferidas? Vamos acompanhar. Cláudio Prisco chegando, já está comigo aqui. Oi, Prisco, boa tarde. Vamos falar mais uma vez das liberações do governo do estado, porque me chamou muita atenção, já comentei aqui no programa, Prisco. Há 9 dias o governador estava esticando a quarentena com prazos longos e agora voltou atrás. Qual o motivo, hein, Prisco, dessas liberações, como, por exemplo, praias a partir de amanhã? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Antes de falar sobre a questão da quarentena, uma rápida observação acerca da questão eleitoral. Isso, um pouco mais à frente, a Justiça Eleitoral vai se manifestar. Temos que ver a evolução do quadro sanitário no país, para daí, então, verificar se a necessidade será de transferência mais para o final do ano ou para o início do ano de 2021. Agora, é fundamental uma palavra sobre os fundos partidário e eleitoral. Nós estamos falando aí de algo em torno de 3 bilhões de reais. A bancada de Santa Catarina já teve posição muito clara acerca disso. Tanto os 3 senadores quanto os 16 deputados federais. Eu acho que o meu retorno está aberto. Está um chiaço um pouco forte. Mas, enfim, eu só diria o seguinte, os nossos 19 congressistas têm uma posição muito firme e muito clara pela evolução, pela transferência dos valores dos fundões para o combate do coronavírus. O que ocorre é que os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, não estão colocando isso em votação. Essa que é a grande realidade. Agora, com relação à quarentena, eu diria o seguinte, o governador estava sendo muito pressionado, Fernando. Essa que é a grande realidade. Pressão forte dos empresários, enfim, de uma maneira geral, a população também já estava retornando às ruas. Então, não tinha mais como segurar. Em um mês de quarentena, tivemos, segundo pesquisa do SEBRAE, nós tivemos mais de 400 mil catarinenses levados ao desemprego. É algo expressivo. Então, o governador tinha que encaminhar nessa direção. A minha única dúvida diz respeito, além da atividade de eventos,
que você bem colocou anteriormente, inclusive na entrevista, é que continua vedada a utilização do transporte coletivo e as escolas fechadas. Sim, e aquele catarinense sem poder aquisitivo, que não tem como pagar um táxi ou um Uber porque não dispõe de automóvel, como que vai trabalhar? E vai deixar os filhos aonde? Com os avós? Claro que não. Então, na minha avaliação, aí a coisa fica um pouco capenga, meu caro Fernando. Cláudio Prisco com a gente aqui comentando, portanto, essas liberações por parte do governo. Para fechar rapidinho aqui, Prisco, como é que está o clima em Brasília? Presidente Bolsonaro com o presidente Maia, já se acertaram ou ainda continuam nas farpas? Olha, Fernando, hoje, 21 de abril, nós completamos aí 35 anos da morte de Tancredo de Almeida Neves, que baixou hospital 12 horas antes de tomar posse na presidência da República. E completamos 228 anos da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que se insurgiu contra Portugal. Sim, na época, Minas era província, nós tínhamos o Estado brasileiro, Tiradentes e tantos outros se insurgiram contra o governo português. Apenas Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Os demais foram confinados numa prisão. Se insurgiram contra quê? Contra a tributação de Portugal, os alimentos que aqui chegavam, dentre outros motivos. É uma boa reflexão para fazermos no momento atual. Uma bela oportunidade de observarmos que no Brasil, nos bastidores, se vê claramente movimentos na tentativa, quem sabe, de um golpe. É isso mesmo. Um processo que parece liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já presidente da Câmara, em 2018, se reelegeu deputado federal pelo Rio com 70 mil votos. Já Bolsonaro foi eleito com quase 60 milhões. Ele anda consultando muito Fernando Henrique Cardoso, os governadores de São Paulo e do Rio também, ministros do Supremo. A ideia, inclusive, é mudar o regimento interno para que Rodrigo Maia possa ser reeleito a um quarto mandato na Câmara e Alcolumbre reeleito no Senado, para, quem sabe, derrubando Bolsonaro, ele, Maia, assuma o governo. Para ter um impeachment, o que precisa? Falta de governabilidade e também governo compartilhado com os demais poderes, judiciário, legislativo, Supremo, Câmara e Senado. Isso praticamente já está ocorrendo, mas por ação dos presidentes dos poderes legislativos, ao desejarem, por exemplo, dar valores ilimitados para estados e municípios para cobrir a arrecadação de ICMS e ISS, sem nenhuma contrapartida de estados e municípios. Ou seja, já estão atuando para inviabilizar financeiramente o governo e criar uma situação econômica. Mas falta um tópico: povo na rua. Povo na rua, isso é preciso. E eles têm contado com o apoio de quem? Especialmente dos grandes veículos de comunicação nacional, da mídia impressa, todos tentando desestabilizar Bolsonaro, revistas e jornais. Já empresas de televisão, há uma divisão, mas existem duas muito bem identificadas que se incorporaram nesse movimento de tentar derrubar o governo Jair Bolsonaro, que acabou com a festa das publicidades e dos patrocínios das grandes estatais e do próprio governo federal. Acabou, secou a fonte. Por isso a revolta e por isso estão se insurgindo. Para se ter uma ideia, e para fechar, Fernando, em 2015, no apagar das luzes do governo Dilma Rousseff, o rombo das estatais foi de 35 bilhões. Em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o faturamento, o lucro, foi de 70 bilhões, numa inversão de 105 milhões. O que ocorreu nesse período? Escasseou patrocínios e publicidade, e mais do que isso,
acabou com a roubalheira. Essa que é a grande realidade. Precisamos refletir. Quando o Zé Dirceu vem dizer que se não tiver impeachment vai ter golpe, o que esse cidadão está querendo dizer? Ele, duplamente condenado no Mensalão e no Petrolão, está cumprindo pena em domicílio. E quando, para fechar definitivamente, quando todos os ex-presidentes, liderados por Lula da Silva, tentam se reunir para se posicionar contra Bolsonaro, e são eles quem? Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Collor, Dilma e Michel Temer, é porque tem alguma coisa errada. Essa imagem, essa fotografia à luz da opinião pública vai passar, sabe o quê? É povo no asfalto contra eles e a favor do governo. É isso, Fernando. Obrigado, Prisco. Obrigado. Cláudio Prisco, Paraíso e a opinião aqui no SBT Meio-Dia. Tem mais no blog e hoje à noite no SBT News.